Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do Tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste primeiro bloco, a gente recebe o juiz César Morel Alcântara. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, agradeço. Eu queria começar perguntando quais são os principais desafios enfrentados pelos sistemas judiciais hoje para lidar com esses casos de violência de gênero? Bom, os desafios são muitos, né? Sabemos que a violência doméstica é algo diferente, é diferente de uma violência comum. Ela acontece geralmente sem testemunhas de viso, dentro de um ambiente fechado. E o maior desafio, talvez, é entender justamente que a violência doméstica é diferente. É diferente de outros tipos de violência e deve ser tratado, portanto, de forma diferente. Então, o judiciário tem um protagonismo necessário nesses tipos de ações, porque cabe ao Poder Judiciário garantir que a rede de atendimento a essas mulheres esteja fortalecida, porque se a rede estiver fortalecida, a mulher será conduzida durante o processo, será acompanhada durante o processo. Então essa é uma primeira perspectiva, assim. Afora isso, o número de casos tem aumentado muito, não só no Brasil, mas especialmente no Ceará também, maximizado talvez pela pandemia, né, que o número de casos simplesmente explodiu, o que nos deixou sempre preocupados e atentos a esses números. E esse aumento no número de casos, muita gente diz também que existe uma maior visibilidade, também pode estar relacionado a isso? Sim, a chamada demanda reprimida, né? Os casos que antes não eram colocados, né, na mídia e antes não eram trazidos ao Poder Judiciário passam a ser trazidos porque sabem que tem um bom atendimento, sabem que o caso não vai ficar esquecido, mas que vai ser dado um tratamento àquele caso. A questão social também influencia nos casos de violência doméstica ou não tem muito a ver com a questão do poder aquisitivo das famílias? Influencia de uma certa forma. Nós temos algumas vítimas, né, de violência. Na verdade, eu aprendi que não são vítimas, são mulheres em situação de violência doméstica, porque quando eu falo vítima, eu estou tornando aquilo permanente. Ok. E uma mulher em situação de violência doméstica, ela está apenas numa situação e pode, obviamente, vencer aquele ponto e se tornar uma mulher livre, independente, né? Então, tem algumas mulheres, sim, vulneráveis economicamente, socialmente, que são dependentes economicamente, mas tem uma boa parte, uma boa parcela de mulheres que têm uma dependência social ou uma dependência psicológica em relação ao agressor. E aí independe de classe social. Claro, porque também quando a gente fala de violência doméstica, não é só violência física, né? E na questão dos poder aquisitivo mais baixo, normalmente o problema é duplo, né? Porque além de ser uma violência financeira que ela está submetida, também é violência física, são as duas coisas, né? Sim, e violência patrimonial muitas vezes, né? Porque todo o dinheiro fica com o chamado provedor, que passa a adotar providências de realmente agressor dominante em relação àquela mulher. Que não deixa a mulher, por exemplo, questiona as roupas que ela sai, questiona os locais que ela vai, as pessoas que ela pode se relacionar. Então, tudo isso é uma forma de violência. E é muito complexo, um problema complexo em todo o Brasil, né? Demais. O senhor tem muita experiência nessa área, né? Como o senhor vê a evolução disso? Você é um otimista em relação a esse assunto, que pode melhorar? Qual é a sua visão sobre o assunto, quem está dentro disso todos os dias? Eu sou muito otimista. Eu acho que os casos que estão acontecendo é justamente em virtude dessa demanda reprimida, dessa possibilidade de se trabalhar esses casos, mas dentro do meu otimismo, eu penso que nós temos que dar um passo a mais, entender que o Poder Judiciário realmente precisa partir para uma visão da situação de que a mulher precisa, a pessoa em situação de violência doméstica precisa ser acompanhada, precisa obter uma informação de qualidade em relação ao processo que está seguindo e precisa ser cuidada. Então, desde o primeiro momento que ela toca o sistema de justiça, que geralmente é na delegacia, até o final do processo, deve haver uma curadoria disso, né? Um acompanhamento e, principalmente, ser o Poder Judiciário um vetor para que a rede de atendimento funcione. Então, um dos grandes papéis do Poder Judiciário na violência doméstica é isso, é ser um protagonista e uma ponte para os serviços que já existem no município, no estado, mas que devem ser mais expeditos, mais próximos de quem precisa.
E que tipo de evolução positiva você já viu nesses casos de violência doméstica, se a gente olhar bem para trás? Eu gosto sempre de falar da questão da perspectiva de gênero, que é uma coisa que na justiça mudou muito também, né? Isso é importante, né? A perspectiva mas devem ter outras coisas que também evoluíram positivamente. O que você destacaria? Sim, eu destaco assim, as medidas protetivas, né, que são uma ferramenta fundamental de proteção para as vítimas de violência doméstica. Realmente, o afastamento do lado agressor, quando necessário, é uma ferramenta interessante e que dá segurança para aquela vítima naquele momento. E, para além disso, outras medidas em relação à Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a decretação de divórcio, que está discutindo agora na imprensa, inclusive, mas a possibilidade de se decretar o divórcio dentro de um processo dentro da Maria da Penha, sem necessitar de uma vara de família, ou muitas vezes de uma discussão que demora muito, por ser um direito potestativo, ou seja, que independe da anuência do outro, ele pode ser de logo decretado dentro de um juizado de combate à violência doméstica. E a conscientização das mulheres em relação, porque eu acho que hoje existe muito mais luz sobre esse assunto. Muitas vezes, eu acho que durante muito tempo, muitas mulheres estavam submetidas a uma violência doméstica e nem percebiam que era uma violência doméstica. Essa conscientização também você sente hoje, quando você analisa os casos, quando você vê, ou ainda é muito, muito pouco? Não, eu sinto que a Lei Maria da Penha, eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar para ela isso, né? A gente tem uma lei nossa, fruto de uma mulher cearense que foi vítima de violência doméstica, e a Lei Maria da Penha, ela é uma lei conhecida em todo o território nacional, pelo nome. Eu disse, inclusive, para ela, eu disse, olha, poucas leis no Brasil são conhecidas pelo nome. É sinal que a lei é conhecida pela população. Então, aquilo que você pergunta é realmente verdade. As mulheres conhecem muito a Lei Maria da Penha. Muitas vezes não sabem dos termos técnicos, obviamente, mas elas sabem quais são os direitos e quando não sabem, eu acho que é nossa função também explicar, né? Ter a paciência necessária e falar na linguagem que as pessoas entendam, explicando todos os artigos, todos os direitos que estão lá albergados. Falando da Lei Maria da Penha, que realmente é um marco importante, o que você destacaria dessa lei como coisas que realmente entraram como um marco, que foram uma mudança de paradigma, talvez, na situação de violência doméstica? Afora o que eu já citei das medidas protetivas, que eu acho que foi um importante avanço, nós temos a questão do descumprimento da medida protetiva, que se discutiu muito tempo que tipo de providência o judiciário poderia tomar quando decretadas medidas protetivas, por exemplo, de afastamento. Olha, o senhor não pode se aproximar da vítima, o senhor é proibido de mandar mensagem para a vítima, o senhor não pode ter contato, não pode frequentar os locais que ela geralmente frequenta. E quando havia esse descumprimento, no primeiro momento, o Estado ficou se perguntando, olha, vai ser um crime de desobediência, o que vai acontecer? E se chegou a um crime de descumprimento de medida protetiva que hoje é muito aplicado e nós fazemos muitos processos nesse sentido. E a gente pode dizer que hoje existe uma aplicação consistente da lei nessa questão? Sim, sim. E eu até falo do nosso projeto Paz no Lar, que é um projeto reconhecido pelo Tribunal de Justiça, porque nesse projeto é engraçado, a gente busca uma visão diferente do Poder Judiciário. Nós visitamos as vítimas de violência doméstica nas residências delas, né? As mulheres em situação de violência doméstica. Nós vamos até o local como uma forma de inverter a ordem de procura. Então, ao invés da vítima procurar o Poder Judiciário, nós vamos até essa mulher em situação de violência doméstica com uma equipe e eu vou nessas visitas. E é interessante o quanto eu aprendo em cada visita. Olha, você pensa que eu chego nessas casas e vejo uma situação de tão vulnerabilidade, mas saio sempre muito fortalecido, porque entendo que olhar no olho da pessoa e conversar assim, diz, olha senhora, eu sou o juiz que decretou aquelas medidas protetivas ou que decretou a prisão do agressor, quero saber como é que a senhora está agora. Porque o Poder Judiciário, ele tradicionalmente se preocupa muito com o passado. Eu pinço um fato no passado, faço um recorte do fato no passado e entrego uma sanção, né, uma pena, no caso de um processo ser julgado procedente. Mas, no caso nosso, a gente gosta de saber e procura saber como é que ela está naquele momento e como ela enxerga o futuro. Então, é um projeto que, para além de acompanhar as mulheres em situação de violência doméstica, ele procura capacitar essas mulheres e empregar essas mulheres, para garantir aquilo que a gente já discutiu sobre a independência. A mulher tem que ser independente economicamente, financeiramente, psicologicamente, para decidir de uma forma correta que tipo de relacionamento ela quer ter.
Como é que funciona o projeto exatamente? Como é que vocês chegam até essas mulheres? Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, o projeto é muito interessante, o projeto nasceu já tem 12 anos, ele é um projeto que nasceu com a juíza antecessora, que estava na unidade, a doutora Janaína Marques, e é um projeto que, como eu falei, quebra esse paradigma da procura, vai em busca dessas mulheres em situação de violência doméstica, selecionamos os processos mais sensíveis. O projeto ele é composto por um núcleo de várias células. Então nós temos a célula na delegacia, que nós temos um psicólogo e um assistente social que atendem na delegacia, desde o primeiro momento que a mulher chega. E depois nós temos um núcleo, uma célula na justiça, uma célula no HCU Camussa, que é um núcleo que nós temos em Maracanaú, que faz o atendimento psicológico a longo prazo dessas mulheres e dos filhos, né, da prole, que também são vítimas de uma certa forma, porque só o fato de assistir essa violência contra as mães já é um... São crianças, já né? é um tipo de violência, lá, isso, já é um tipo de violência. E precisam de um acompanhamento. E a gente tem essas parcerias público-privadas também. Então, algumas empresas de Maracanaú, o próprio município de Maracanaú, Guarda Municipal, são todos aliados no sentido de capacitar essas mulheres, empregar essas mulheres, garantir que haja uma mudança de vida. O colega André Goma, que é juiz na Bahia, ele diz uma coisa muito interessante: as pessoas não podem passar pela porta do judiciário e o judiciário não pode perder a oportunidade de modificar essas pessoas. Senão, a gente está fazendo pouco, não está fazendo o trabalho integral, entendeu? Total. Então, que a gente consiga modificar essas pessoas que passam, não apenas as mulheres em situação de violência doméstica, mas também os agressores, porque a gente também tem um lado voltado para os agressores no projeto. Você já citou mais ou menos, mas eu queria aprofundar um pouco a questão de como vocês são recebidos quando vocês estão com essas mulheres que são vítimas e talvez a emoção que isso provoca, né, no juiz. É uma emoção, e é uma emoção que toma conta da rua, inclusive, porque aí gera aqueles comentários, né, e eu costumo dizer que isso é bom, né, é uma forma do Poder Judiciário se colocar presente na vida dessas pessoas, mas é uma forma de exemplo, diz, olha, até para quem está vendo, a pessoa pode dizer, eu não vou pensar mais em fazer nenhum tipo de violência contra minha esposa, porque eu sei que aqui tem alguém que não só fica lá no fórum julgando os processos, mas que também vai às ruas e procura entender como é que está a situação. E em vários casos dessas visitas, a gente já teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com mulheres que mesmo o agressor estando preso, ele continuava a proferir ameaças da cadeia, do presídio para ela. E foi importante essa conversa, porque a partir daí a gente adota outras providências, né? Então, é muito interessante. Eu acho que nós do projeto, né, nós temos parcerias e pessoas que estão no projeto comigo desde o início, e que é algo que nos deixa muito emocionados, inclusive. Cada visita dessa é um aprendizado para a gente. Sem dúvida. E a gente sempre fala muito dos nossos problemas, a gente está num dia a dia também com muita coisa para pensar e para solucionar, mas é também sempre bom a gente olhar um pouco para fora. Queria saber se o senhor tem experiência de conhecer um pouco como é que funciona essa situação em outros países, até mesmo da região ou de fora. Se tem exemplos que o senhor considera importante ou que queria ressaltar aqui? E em que posição você acha que o Brasil, e mais especificamente o Ceará, está em relação a esse problema, que não é um problema só do Brasil, né? Convenhamos. Outro dia mesmo saiu a notícia de uma pessoa que foi assassinada porque se formou antes do namorado, né, na Argentina, uma violência seríssima. Então, como é que é essa visão sua em relação a onde estamos posicionados nós, como cearenses ou como brasileiros, em relação a um problema que é global? É realmente um problema global. Eu costumo dizer que assim, o Brasil tem uma legislação muito forte em relação a isso, né? A Lei Maria da Penha, ela é disruptiva e é considerada a segunda lei no mundo, melhor no mundo em relação ao combate à violência doméstica. E é interessante ser tocado nesse ponto, porque muitas vezes os turistas que vêm ao Brasil não têm noção da fortaleza e da importância da Lei Maria da Penha e o quanto ela é aplicada no Brasil, o quanto ela é conhecida. E o Tribunal de Justiça lançou um programa excelente há pouco tempo, que foi a tradução dos principais artigos da Maria da Penha, e isso era distribuído para todos os estrangeiros que vinham ao Brasil. Logo quando chegavam ao Ceará, recebiam essa tradução da Lei Maria da Penha, claro, um folheto simples, claro, mas trazendo as principais informações na língua deles. Então, foi traduzido para francês, alemão e italiano,
E era importante porque é como se fosse um marco. Eu disse, olha, o senhor atravessou, o senhor veio visitar o Ceará, veio ao Brasil, saiba que a lei aqui existe, que é uma lei forte e que vem sendo aplicada nos tribunais aqui cearenses. A gente está falando sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com o juiz César Morel Alcântara. A gente já volta. Bom, estamos de volta aqui no programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. A gente está falando sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com o juiz César Morel Alcântara. Que outras ações a gente poderia destacar do tribunal? Tem a criação do NUCEVID, né? O NUCEVID, como é que ele foi criado e vamos fazer um histórico dele. Vamos. Eu fui convidado pelo presidente, pelo desembargador Abelardo, para participar do Promojude, né, que é esse programa de modernização do judiciário. E esse programa de modernização ele tem um ponto que é de combate à violência doméstica. E eu sou o cogestor desse ponto. E o interessante é que, ao discutir violência doméstica com outros, eu entendi que era interessante ter um projeto piloto para que a gente pudesse depois expandir para o Ceará. E o projeto piloto é justamente a criação do NUCEVID. É um núcleo de combate à violência doméstica em Maracanaú, a comarca que eu atuo. E esse núcleo, como eu falei anteriormente, ele é dividido em algumas células e a nossa principal intenção é criar uma estrutura, criar uma governança capaz de fortalecer a rede de proteção dessas mulheres junto ao município, junto aos órgãos e também junto a empresas, fazer parcerias público-privadas, ACTs, que são acordos de cooperação técnica, e promover, ao final, um combate efetivo. Tirar um pouco as decisões do papel e torná-las mais concretas, mais fazendo parte do dia a dia dessas mulheres em situação de violência. Então, o NUCEVID foi criado com esse objetivo, para fortalecer o programa que já existia, Paz no Lar, para que depois fosse expandido para o Ceará. Um grande ponta desse programa também, e você perguntou sobre as iniciativas que o tribunal tem, é o Proteção na Medida, do nosso colega Tiago Dias, que é um programa que já foi reconhecido pelo CNJ e que as mulheres em situação de violência, ao chegarem na delegacia, preenchem um formulário de risco. E esse formulário de risco é um documento muito importante para que se tenha uma aferição imediata de que tipo de vítima estamos tratando e que tipo de agressor estamos tratando. Porque nós sabemos que são várias camadas, assim, dizer, de uma violência doméstica. Aquela violência doméstica pontual. Aquele esposo que, por conta de uso excessivo de álcool, chega em casa num dia porque está chateado com alguma coisa e pratica algum tipo de violência. Esse é um caso. Mas que é um cidadão que não tem passagens pela polícia, etc., mas que cometeu sim e merece punição, obviamente, por essa violência doméstica. Mas que não tem um histórico de violência doméstica em face daquela vítima e nem com outras pessoas. Ao passo que nós temos alguns agressores que possuem uma vasta ficha criminal, que têm acesso fácil a armas, que já possuem algum tipo de entendimento com alguma facção criminosa. Então, criar esses perfis são importantes porque nos dá uma predição de risco. Então, eu sei se aquela pessoa em situação de violência doméstica, qual tipo de risco ela tem. Então, a partir daquela predição de risco, a partir do formulário preenchido, eu vou poder melhor decidir como juiz se a conversão do flagrante em preventivo é necessária, se as medidas protetivas, juntamente com algum tipo de monitoramento eletrônico, são suficientes. Então, esse tipo de entendimento e esse programa é de fundamental importância, né? O nosso amigo Tiago Dias é o responsável e já foi reconhecido e premiado pelo CNJ. É importante esse reconhecimento. O senhor citou aí a questão da participação em parcerias público-privadas. Queria falar um pouco dessa questão das empresas. Como é que elas recebem, como é que é a relação nesse setor, falando desse tema especificamente, como é que elas recebem as propostas, como é que são esses acordos? Tem uma abertura grande, é difícil, é complexo? Quais são os desafios? Inicialmente é complexo porque não há um caminho, né? A gente está meio que abrindo o caminho, né, com algumas dificuldades. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Mas algumas empresas se mostram muito receptícias e gostam muito da ideia e abraçam realmente a causa, né?
a forma que nós temos de contribuir com essas empresas em contrapartida é proferir palestras sobre o tema, sobre a Lei Maria da Penha, explicar, porque nós estamos tratando de empresa, Maracanã é o segundo PIB do estado do Ceará. São empresas enormes, com às vezes 3.500 mulheres trabalhando em fábricas. Né? Trabalha, por exemplo, com lingerie, com alguns outros tipos de empresas, com caixas de papelão. E ter contato com essas empresas nos permitiu, para além de ouvir essas mulheres e informar essas mulheres através das palestras, perguntar o que é que elas podem ajudar o projeto. Né? Obviamente que nós não tocamos em valores para não ter nenhum tipo de problema em relação à questão financeira, mas em forma de cestas básicas, em forma principalmente de capacitação. Capacitar essas mulheres e empregar essas mulheres. Então eu costumo dizer, olha, e já recebi algumas devolutivas de empresários de Maracanã dizendo, doutor, as melhores funcionárias minhas foram oriundas do projeto. Uhum. Isso nos deixa numa alegria enorme, porque é algo além do processo. Você transforma a vida daquela pessoa em situação de violência. Você modifica a família. Você vê que até os filhos e tal, tudo é modificado com base na liberdade que nós entregamos através de uma mínima qualidade de vida com o emprego. Bom, a gente está falando de poder, o poder da justiça, estamos falando agora das empresas e vamos para a terceira ponta, eu acho que de um tripé, que é a questão da educação, né? A importância da educação, não só a educação de crianças e adolescentes, óbvio que é muito importante, mas também a educação como um todo, no sentido mais amplo da palavra educação. Qual é a importância da educação, na sua opinião, para melhorar esses indicadores de violência, para que as mulheres também estejam mais empoderadas e que esse problema, eu acho que nunca vai ser resolvido 100%, mas pelo menos a gente pode melhorar ele, né? A educação é fundamental. Estamos imersos, infelizmente ainda, em uma cultura patriarcal. Nós temos papéis definidos para os gêneros. Então, o papel para a mulher ficou um papel de cuidado, um papel mais interno, e o papel do homem é um papel externo, é um papel do provedor, quando sabemos que, infelizmente, ainda é esse o retrato da sociedade, uma sociedade patriarcal. A educação entra para modificar essa cultura, para dizer assim, que por que não o homem ajudar nos afazeres domésticos, ficar com os filhos, por que não a mulher trabalhar, né? Então, esse tipo de papéis definidos, pré-definidos, não cabem mais na sociedade atual. Então, a grande possibilidade de mudança de cultura é através da educação. Né? Se as novas gerações forem criadas já num ambiente diferente, num ambiente onde essas diferenças patriarcais não sejam tão relevantes, onde as mulheres sejam realmente independentes e possam decidir por elas, né? Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de definição de papéis por conta do gênero, exclusivamente por conta do gênero. E a questão da tecnologia também para esse assunto? Como ela contribui para melhorar ou ajudar o trabalho de vocês ou melhorar o tema da conscientização? Qual é o impacto que a tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, é super veloz, que a cada pouco tempo você vai tendo novidades, tem contribuído para a questão da violência de gênero no lado positivo? Ou se tem algum lado negativo, você também podia dizer? Não, acho que só o lado positivo, né? A tecnologia ela veio de uma forma disruptiva, principalmente as teleaudiências, né, criminais. A gente consegue ouvir as vítimas das próprias casas delas hoje. Ela faz uma audiência a partir da casa porque garante pelo menos duas coisas. Primeiro, a não ter que se deslocar até o fórum e muitas vezes encontrar ou ficar próximo de um agressor, né, que causava um pavor, um medo em algumas vítimas, e hoje elas podem ser ouvidas dos seus domicílios de forma mais tranquila, e muitas vezes elas têm que, elas, por conta da situação de violência, acabam mudando de estado e até de país. Para você ter uma ideia, eu já fiz várias audiências com mulheres na Europa, por exemplo. Já fiz audiência semana passada diretamente de Paris, Lisboa, e são mulheres que saíram por conta da violência doméstica e o processo demoraria muito para ser julgado. Pelo menos 1 ano e meio para enviar uma carta precatória para fora do Brasil, quando agora, em 20 minutos, através das audiências, das videoconferências, eu consigo ouvir essas mulheres em situação de violência e o processo consegue
ter um final mais próximo, mais célere. Isso é um ganho incrível, né? Um ganho E fenomenal. também na difusão do assunto, né? Porque quanto mais a gente fala e mais canais de comunicação existem, estou falando aí em relação à tecnologia da comunicação, digamos, é também mais fácil de gerar consciência, né? Porque antes, é como eu tinha falado no princípio, violência doméstica era só violência física. E hoje eu acho que muitas mulheres têm consciência que não é só isso. E isso hoje nós podemos fazer webinários, né? Tem toda uma rede de informações importantes, não só para quem milita com isso, para quem é do direito, mas também para as próprias mulheres, né? Que passam a entender que a violência não é apenas a física, como você bem falou, mas outros tipos de violência são tão importantes e às vezes mais impactantes do que a própria violência física. Claro. Existe uma tendência hoje no Tribunal de Justiça, a gente está falando muito sobre isso aqui nesses programas, que é a questão da resolução de conflitos. No caso da violência doméstica, é possível, ocorre uma mediação em que, através de um convencimento, o agressor ou o homem violento muda o seu comportamento? É possível ou é mais difícil, né? É mais difícil, mas a gente tem alguns instrumentos que podem nos ajudar. Por exemplo, o tratamento contra drogadição e alcoolemia, né? São tratamentos necessários e que podem fazer parte das medidas protetivas, onde o agressor é obrigado a frequentar esse tratamento e trazer para nós os resultados desse tratamento. É uma das formas de lidar. A outra forma seria uma forma com rodas de reflexão, com ciclos de paz, de forma... Terapia também, terapias, para tentar retirar desse homem essa cultura patriarcal que eu havia falado anteriormente, né? Deixá-lo numa situação mais atualizada em relação à questão do gênero. Fazer ele entender, que muitas vezes é difícil, mas a gente tenta, fazê-lo entender que aquela situação não pode perdurar, que aquela forma é equivocada. E muitas vezes ele acredita que é a forma correta porque foi criado assim. Foi criado dentro de uma cultura de violência. Foi criado vendo o pai agredir a mãe quase todos os dias. E ele apenas repete esse tipo de comportamento de forma, inclusive, involuntária, às vezes, de forma inconsciente, vamos dizer assim. E aí, quando nós começamos a conversar e fazemos com que ele reflita, diz, olha, esse não é o caminho. Esse não é o caminho atual, esse não é o caminho devido, esse não é o caminho justo para aquela companheira que você escolheu para viver a vida. Doutor César, e o nosso arcabouço legal em relação a esse problema, né? A questão da punição, do punitivo, da quantidade da pena que é aplicada ao violento, é o correto hoje? O senhor acredita que precisamos de mudanças na legislação? Quais são os desafios nesse sentido? Na minha visão, as penas ainda são pequenas, né? Ainda estamos a tratar de penas que muitas vezes deixam a desejar em matéria da violência doméstica. Mas é uma questão legislativa que nós temos que compreender, mas penso que esses debates são importantes, né? Um membro do judiciário informar que as penas não são as adequadas é uma forma de indicar que aquilo talvez mereça uma revisão por parte do Poder Legislativo, por parte daqueles que podem modificar a lei. E realmente, trazer esse assunto pode gerar um debate positivo e uma mudança em relação às penas que, na minha visão, ainda são, muitas vezes, encurtadas para a gravidade dos atos. Porque, imagine, a violência doméstica ela gera repercussões enormes na vida de uma pessoa e repercussões para toda a vida. Não é um crime pontual onde, muitas vezes, vítima e agressor não se veem mais. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com um crime de roubo, né? O crime de roubo, agressor e vítima passam por uma situação limite, né? Uma situação difícil, mas depois de 1 ano, 2 anos, as lembranças ficam porque geralmente os traumas ficam, né? Mas aqueles personagens não vão se ver mais, ou quando vão se ver, é numa audiência que rapidamente se resolve. Ao contrário da violência doméstica, onde muitas vezes tem que haver a convivência posterior, em relação, por exemplo, aos filhos, em relação à divisão patrimonial. Até mesmo em relação à zona geográfica onde vivem, né? Sim, sim. E muitas vezes a violência não é pontual. Há um histórico de violência não oficializada, não narrada por essa mulher aos órgãos oficiais, quando deveria, e vai narrar apenas numa última, quando ela não aguenta mais aquela situação. Quando a situação passou de todos os limites. E esse histórico de violência traz repercussões para sempre na vida da vítima. É por isso que é necessário, às vezes, fazer todo um acompanhamento psicológico da mulher em situação de violência, da prole,
para que isso seja mais amenizado. Perfeito. Estamos aqui no marco da comemoração dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Queria saber quais são as suas sensações de fazer parte desse tribunal nesse momento histórico, com um tribunal que tem uma visão de futuro bastante marcada. Como você se sente? É uma felicidade enorme, né, fazer parte desses festejos aí dos 150 anos do tribunal, sobretudo porque a violência doméstica hoje é tratada como prioridade pelo Tribunal de Justiça, né? Eu vejo isso nas ações, vejo que o número de juizados cresceu nos últimos anos em virtude da necessidade de interiorizar o combate à violência doméstica e, principalmente, eu vejo colegas dedicados à causa, ao assunto, né, devidamente com um compromisso com a justiça e um compromisso com as pessoas que procuram o judiciário. Acho que o grande marco que a gente pode, a grande mensagem que a gente pode deixar nos 150 anos do Tribunal de Justiça é isso. É garantir que as pessoas sejam atendidas, bem informadas, que saiam modificadas desse contexto do Poder Judiciário, que entrem de uma forma e saiam modificadas, mas que, sobretudo, leve a mensagem de que nunca estarão sozinhas, que nós acompanharemos toda essa curadoria desse processo e nós não vamos deixar de prestar aquilo que nós fomos incumbidos, que é a melhor prestação jurisdicional. Que bom, né? Muito obrigado, então, pela presença. Bom, assim a gente termina o programa de hoje. Eu agradeço o juiz César Morel Alcântara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.